Então tá, então vamos lá. Então agora a prof vai falar um pouco sobre os princípios cirúrgicos gerais. O princípio básico de vocês que vocês têm que saber é que vocês vão estar auxiliando o médico veterinário. Vocês não têm capacidade e nem estarão sendo formados para poder estar realizando a cirurgia sozinho, tá? Então deixando isso bem claro. Então, sempre o sucesso de uma cirurgia, ela depende de vários fatores, né? O princípio básico, né, dela não é somente a cirurgia em si. É o pré-cirúrgico, o durante a cirurgia e o pós-cirúrgico, né? E uma das coisas que ajuda muito, né, ao fechamento, para ter um fechamento dessa ferida correta, né, da cirurgia em si, é o fechamento sem ter sem estar ele totalmente comprimido. Então, esse fechamento ele tem que ter está homogêneo, né? Tá encostado uma pele a outra, né? Musculatura a outra. E também para poder ter uma melhora no centro cirúrgico, tem que estar os equipamentos totalmente organizados e uma equipe treinada. Por isso que aos poucos vocês vão pegando a rotina em si de cada clínica. Cada médico veterinário, ele tem uma forma de trabalhar diferente. O básico, né, em termos de que eles aprendem, a gente adquire, né, na faculdade, ou na pós-graduação, e mestrado, e doutorado, a gente tem. Porém, a particularidade de cada veterinário é o ser humano em si, né? Cada um tem a sua particularidade. Então vai pegando um jeitinho diferente, vai se acostumando a trabalhar de uma forma diferente, às vezes com uma mesa pequena, às vezes com uma mesa grande para instrumentação, às vezes trabalha com poucos materiais, tem médico veterinário que necessita uma caixa bem completa. Então, cada veterinário, tem veterinário que trabalha com uma pinça, um bisturi e uma tesoura. Eu não sei como é que consegue, mas tem. Não é o correto. Mas tem médico veterinário que já está acostumado a usar várias coisas. Então, conforme vocês vão trabalhando nas clínicas, vocês vão absorvendo, vão aprendendo o decorrer de cada clínica, de cada profissional em si. E a assistência de vocês, ela é uma das coisas que ajuda muito no sucesso da cirurgia. Tanto no pré, quanto durante a cirurgia, quanto no pós. Por quê? No pré, a preparação do animal, a preparação do centro cirúrgico, a preparação dos instrumentos, isso é responsabilidade, muitas vezes, do auxiliar numa clínica. Às vezes tem auxílio, né? O auxiliar tem auxílio do estagiário de veterinário. Mas a grande maioria das vezes é de responsabilidade do auxiliar estar preparando o animal para a cirurgia, o centro cirúrgico para a cirurgia. O médico veterinário só vai estar alertando o que precisa estar fazendo. Mas com o tempo até isso não vai ter necessidade. Você vai pegando o jeito, vai sabendo que na cirurgia de castração você precisa fazer isso. A cirurgia só para uma profilaxia dentária você precisa disso. Então são procedimentos que vocês vão aprendendo, né? E materiais, né? Diferentes materiais. Claro que no curso a gente não vê tudo que a gente vê no dia a dia. Isso é um resumo. Isso no curso de veterinária também não vê tudo. Muita coisa a gente sai cru da faculdade. Sai cru até da pós-graduação. E tu vai ver mesmo, na lida do dia a dia. Estágio é uma coisa primordial para você ter um crescimento profissional. Muito que a gente vai aprendendo é com os estágios. Ideal fazer estágios em diferentes lugares, se conseguir.
para você poder estar pegando diferentes formas por causa de diferentes profissionais. Como eu disse, cada um tem sua particularidade. Então você vai aprendendo cada vez mais, né? Vamos ver o que mais. E sempre, né? Nunca esquecer que a primeira coisa de tudo é tudo estar esterilizado, né? É uma das coisas principais. Então, existem vários tipos de cirurgias que podem ser realizadas. Então, existem cirurgias de rotina, cirurgias que não está tendo, o animal está saudável, mas vai passar por uma cirurgia. Um exemplo, uma castração. Uma castração, né, o animal está saudável, está tudo perfeito, você vai fazer a castração. Então, é uma cirurgia de um risco menor. A cadelinha, ela não foi castrada no momento certo e acabou tendo uma piometra, né? Então teve uma infecção uterina, né? E tá num momento crítico e necessita passar por esse procedimento de emergência, vamos dizer assim. Então vai ser estabilizada primeiro e daí vai ser levada à cirurgia. Essa cirurgia, ela tem um quadro de risco muito maior do que uma cirurgia de castração sem estar com infecção. Por quê? A cadelinha está com uma infecção, né? Ela provavelmente está cheia de pus, às vezes pode estar aberta, às vezes pode não estar aberta, que a gente chama, né? Então a piometra aberta e a fechada. Às vezes não está tendo corrimento, mas está a infecção lá dentro. Então, o risco de contaminação no momento da cirurgia, de vazar fluido, desse pus vazar para a cavidade abdominal, é muito maior, entende? Então, o risco é muito maior. O risco da cadelinha não resistir é maior, Assim como há uma castração de macho. Uma castração de um macho normal, joia, é bem tranquilo. Geralmente a maior complicação seria a anestesia de uma castração de macho. Porém, é um macho. Agora é um macho que ele teve. Os testículos dele estão com com acometimento. Tá com um aumento testicular, tá com. Um testículo, na verdade, não é. Às vezes é uma castração, mas é um dos testículos, ele está dentro do abdômen. Então, tudo isso vai abrindo um agravamento, né, no quadro. Então, tem um risco maior. Vamos ver outra coisa. Cirurgias ortopédicas. Cirurgias ortopédicas, que a gente chama de ortopedia aberta, né? Ela tem um risco, ela é um risco de contaminação muito grande. Então, faz assim, o que quer dizer aberta, né? Fratura exposta, vamos dizer assim. Seria que quebrou o osso e ele conseguiu romper a musculatura e chegar a romper a pele. Então, esse osso ficou exposto à contaminação, né? Já quando é uma fratura que não tem esse rompimento, seria que a fratura fechada, ela tem um risco de contaminação muito menor e um risco de cirúrgico menor também, de infecção. Cirurgias gastrointestinais, elas têm um alto risco de questão de infecção, de contaminação, porque por mais que a gente faça o jejum, aqueles órgãos são altamente contaminados. Então, uma vez que você abre, depois você tem que abrir, o veterinário tem que lavar toda a cavidade abdominal e mesmo assim, não pode esquecer que o risco é muito grande. Vamos ver. Então existe, como já foi falado, a questão dos IPIs, né? Eu vou fazer um adendo
É, relembrando, né? Então, dentro de um centro cirúrgico, nenhuma pessoa deve ser permitida entrar sem estar com o IPI completo, que seria, né? Fora a vestimenta em si, né? Própria para o centro cirúrgico, deveria, né? O uso da sapatilha, do gorro, da máscara e do avental, né? Uma sapatilha que a gente chama ou pro pé, né? Então, em termos de preparação pessoal, a gente teve um pouquinho sobre isso lá em biossegurança, né? Mas a prof vai relembrar, tá bom? Então, todos que vão adentrar o centro cirúrgico, eles devem passar por uma rigorosa asepsia, né? Que inclui a limpeza com a escova, com sabão iodado, né? Colocando o avental e as luvas, tá? Primeiramente, antes da gente estar lavando tudo, a primeira coisa que vocês têm que sempre lembrar: durante o horário de serviço, não usar anéis, aliança, pulseira, relógio, qualquer objeto que pode se tornar contaminante, né? Até mesmo não é indicado o piercing também, né? E não é uma forma preconceituosa de si. Isso é um risco de contaminação, não só de você estar contaminando o paciente, como você também está se contaminando e levando contaminação até para dentro da sua casa, porque embaixo da aliança, se for feita uma cultura, se você passar um suave, né, aqueles cotonetes estéreis, e colocar para crescimento o que nasce de bactéria e fungo ali embaixo daquela aliança, fora vírus, né, é um horror, né. E sempre lavar, né, da mão até o antebraço. Lembra que eu falei para vocês, no mínimo 3 minutos. E ter sempre lembrado, embaixo da unha, limpar sempre com a unha curtinha, e dos dedos. Não esquecer do dedão também, ele também é um dedo, gente. Vocês podem estar rindo em casa, mas a prof está falando sério. O pessoal esquece que o dedão é um dedo, tá? Esquecem que aquela voltinha do dedão tem que ser feita, tem que ser lavado. E sempre enxaguar, né, das mãos para o antebraço. Lembra que eu falei para vocês, eu mostrei para vocês em aula? Sempre que o fluxo de água vá, então o ideal que nessa hora da lavagem, manga curta, né, gente? Então, a preparação das mesas e dos instrumentos, né? Então, as mesas, elas são preparadas com uma série de operações. É impossível de garantir sua esterilização, mesmo que forem cuidadosamente cobertos. Então, portanto, as mesas de instrumentos, elas devem ser preparadas antes de cada operação. Então, deve ser limpa a superfície, né, com solução antisséptica. Como por exemplo, a gente tem o álcool 70, o álcool iodado, a solução de cloro, a cloroxidina alcoólica. Então, tudo isso você pode estar utilizando, né? E depois vai ser coberto com o pano esterilizado. Então, geralmente, as caixas, quando elas são esterilizadas com um pano cirúrgico, que eu mostrei para vocês sobre o brim, eu falei sobre isso, ao invés daquele plástico, né, de esterilização, quando já é com esse pano, quando você abre, o lado que estava encostado para a caixa, não o que está encostado para o ambiente, o para a caixa, ele já vai servir para tu poder colocar os instrumentos em cima. E a parte que estava virada para o ambiente desse tecido, ele vai encostar na mesa, né? Então, depois de estar coberta essa mesa,
então é colocado as bandejas esterilizadas e todos os instrumentos em si, tá? Eles devem ser derramados sobre a mesa coberta pelo pano, né? Do campo em si. E depois eles só podem ser manipulados por alguém, assim, né? Quando eles forem colocados, a não ser que a pessoa pegue pelo lado de fora, né? Tipo, através do pano estéreo, né? Mas se não, quem tem que manipular é quem está já com as mãos limpas, com a roupa adequada e com as luvas estéreis em si, tá? Depois, né, de secar os dedos, né? Como a gente já estava falando antes, a gente seca a mão, o punho, o antebraço, até chegar no cotovelo. Sempre nessa ordem. As toalhas também devem ser esterilizadas. Então, geralmente, a gente utiliza do seguinte... da seguinte forma. A gente esteriliza o capote, né, o avental em cima. E a gente já esteriliza junto um paninho de mão, né, de rosto, para poder estar secando as mãos em si, né, ou uma compressa. Então a questão quando tem, né, o auxiliar, o enfermeiro em si, né, ele vai preparar essa mesa de instrumentos, né, colocando antes o avental, a calção das luvas, já tendo se lavado, né, tudo mais. E daí ele vai fazer toda a assistência, desde às vezes tem mais de um faz a instrumentação, né, passa os instrumentos e o outro auxilia durante a cirurgia, né, ali para segurar alguma pinça, né, fazer algum auxílio desse jeito. Se não, o que mais é utilizado é para a questão de auxiliar na instrumentação em si. Então, assim, a mesa ela deve ter, né, pinças hemostáticas, né? Essas pinças hemostáticas elas servem para tu vai pinçar, né? Como já diz o nome da pinça, né? Pinçar geralmente vasos, né? Sanguíneos que estão tendo alguma hemorragia em si, para tu poder podendo estar fazendo a ligadura, né? O veterinário está fazendo a ligadura. Ainda tem que ter as pinças de Arnes, pinças de kosher, cabos de bisturi, o bisturi em si, tesoura de maio, reta e curva, pinça de dessecação, lisa e denteada. É importante você ter os dois tipos, tá? Afastadores, porta-agulhas. Além das compressas reservas, então o ideal é sempre ter uma pilha de compressas, né? Porque começa a sangrar, seca, continua a cirurgia. Seca, continua a cirurgia. Senão tu vai chegar num ponto que tu não vai enxergar mais nada. E materiais e estruturas de fechamento. Também uma das coisas que você dá, e geralmente é a responsabilidade do auxiliar fazer o curativo final. Mas uma das coisas que conta muito para a questão da cicatrização é na hora que, depois que deu os pontos, secar, apertar bem, comprimir bem os pontos em si, para tirar bem todo o sangue, limpar bem e conseguir comprimir para parar todo o sangramento em si. Então, os instrumentos cirúrgicos mais utilizados, né? Então, aqui a gente vai. Os afastadores, né, de Faribault, são os mais simples que tem. Tem uns que são um pouquinho maior ou não. Por que eles têm essas duas curvinhas? Uma parte, geralmente, você utiliza aquelas... Como é que chama? Calhas. Calhas, que seriam como se fossem uns V, assim, sabe? Eu vou explicar para vocês, depois mais pra frente eu posso colocar uma imagem.
seriam uns V que coloca o animal dentro e serve para o animal não rolar para um lado para o outro. Geralmente quando é cirurgia abdominal, né, que tu necessita, né, que o animal fique em decúbito dorsal, né. E daí você prende uma parte no corte cirúrgico e a outra nessa calha, no canto da calha. Daí ele fica aberto. Ou você vai puxar, né, com um lado com o dedo. E geralmente quem ajuda a segurar aberto é o auxiliar em si. O cabo de bisturi, né? Esse cabo de bisturi é reutilizável. O bisturi é descartado, que é o bisturi, vai essa parte da frente do cabo, né? E o cabo é reutilizado. Claro que é esterilizado. Daí tem a pinça de Kelly, né? Que serve, né, também para uma questão de hemostasia em si. A pinça de Kosher, né? Geralmente para pegar ela é mais comprida, então para pegar a parte mais interna, né? Órgão mais interno, geralmente é utilizada bastante na castração de fêmea. Existe ainda o afastador, né, diferente do que aquele outro, que é um afastador que ele já tu consegue estar abrindo e trancando ele na posição adequada para o que você quer, né? Que é o afastador de Highlander, né? E tem ainda, né, a pinça de Hastert, que é a pinça que a gente chama de mosquito. Ela é bem pequenininha assim, né, e é bem legal. Geralmente a gente utiliza para vasos menores, assim, que aquelas pequenas hemorragias. Ainda tem a mosquito, né, hemostática em si, a pinça de Hastert curva, né? Às vezes para algum cantinho, ó. Às vezes fica mais fácil estar ligando com ela curva. Existe ainda as bacaus, né? A pinça de bacaus. Essas pinças são pinças de campo cirúrgico. Serve para você fixar o campo cirúrgico no animal, para poder... Elas são bem pontudinhas aqui, sabe? Para poder... Você fixa o tecido na pele do animal, para poder estar ficando firme, para poder fazer a abertura, né, a incisão em si. Geralmente é utilizado no mínimo 4 bacaus. Ainda existe a pinça dente de rato, né, que é uma pinça que ela deve ser utilizada apenas para pele, né? Ela não deve ser utilizada para outra parte do corpo, porque ela pode perfurar, porque ela tem a pontinha, então ela parece um dentinho de rato. Ela tem uma ponta que entra na outra lado, né? Daí a gente tem a pinça de Alice, né? Que a gente utiliza, né, para musculatura. Então abriu a pele, depois você coloca 2 pinças de Alice, uma em cada lado da musculatura, e daí você puxa a musculatura, traciona a musculatura para cima, isso no abdômen, como estou dizendo, né? E daí você pode fazer a incisão em si, tentando garantir que não perfure nenhum órgão, né? Mas nada é 100%. Ainda existe, né, a pinça de Mayo Robson, né? Que é utilizada geralmente para intestino, né? Por causa da sua, né, seu comprimento em si também, para você poder estar pinçando e fixando bem o intestino em si, para poder fazer qualquer abertura, para evitar contaminação. As tesouras. A tesoura de Mayo reta, né? Ela é uma tesoura mais fina, mais delicada, que geralmente você utiliza geralmente em órgãos, né? A tesoura de Metzenbaum, né, curva, também é uma tesoura que você pode estar utilizando ela também para
para órgãos em si, né? E daí tem a tesoura para corte de caudas em si, mas a gente quase não utiliza, né? A de maio, ela é um pouquinho, né? Ela pode ser utilizada para pele também. Também é uma indicação. Então aqui um exercício para vocês, tá? E a prof vai continuar. Essa parte aqui, a prof falou bastante na aula passada, mas eu vou relembrar para vocês, porque eu acho importante cada vez mais vocês estarem gravando. Então, a via oral. O que é a via oral? A via oral é a via no caso, essa aqui é aplicações de medicamentos, né? Então, existe a via oral, a otológica, a oftalmológica, injetáveis, transdérmica, retal, inalatória e tópica. Então, a oral é a mais simples, que a gente, não mais simples, mas é a que mais a gente utiliza, né? Que é por via ingestão em si pela boca, né? A otológica, medicamentos focados para o ouvido, eles não vão agir para outros órgãos por essa via. A oftalmológica também é para a via em si, é foco só na parte oftálmica, né? Não vai estar sendo uma via de medicação que você vai querer que atinja outro órgão em si, que não vai atingir. As vias injetáveis, né? Que a gente falou sobre a intramuscular, a intravenosa e a subcutânea, né? A via transdérmica, né? Que seriam aqueles formas de adesivos que, né, vai absorvendo, né, aos poucos. A via retal, né? Que é entra pelo ânus no reto em si, a aplicação da medicação. A inalatória, né, por aspiração, né, inspiração. E a via tópica, né, que seria geralmente a questão de pomadas, géis e shampoos, essas coisas assim. Uma perguntinha, tá? O que vocês acham? O que é perigoso no fato de uma pessoa sem treino ou experiência fazer uma injeção intramuscular ou endovenosa? Responde aí para a prof. E não esquece de me mandar. Então, o intravenoso, nós tínhamos falado na aula passada, é a via que deve ser utilizada por pessoas devidamente capacitadas, então, e treinada com treinamento prévio, que seria o que? O médico veterinário, que uma vez usada de forma inadequada pode levar à morte do animal, por embolia, por tromboembolia, por choque anafilático, né? Quando a droga, lembrando da droga, ela não pode ser administrada por via intravenosa, daí é só intramuscular ou só subcutânea, ou intoxicação, né? E até mesmo, né, os medicamentos que são utilizados por essa via em si, elas devem ser prescritos unicamente pelo médico veterinário. Não, mesmo que você saiba que o determinado medicamento pode ser utilizado, que você saiba até de alguma forma fazer a aplicação, você não deve fazer a aplicação. Então vocês têm direito, o que vocês compete a vocês é preparar preparar a medicação conforme o médico veterinário pediu, né? Separar certinho, preparar os equipamentos que vão ser utilizados, né? Fazer a tricotomia, que é a raspagem ali dos pelos para poder fazer a aplicação em si, né? Para o médico veterinário poder fazer a cateterização do vaso. Vocês têm que fazer a contenção, né? E também vocês já podem deixar prontinho, tá fazendo já a asepsia do local e só esperar. E isso, né, claro que não esperar muito tempo, né? Fazer e em seguida o veterinário já está vindo. O acesso venoso periférico, né? Que é feito com uma cânula metálica, né? Um scalpel, uma agulha. Ou plástico, que é o catéter, né? Como a gente já comentou semana passada, né?
de preferência em membros anteriores, que a veia cefálica, né? No caso seriam os membros torácicos. Ela possibilita, né, a infusão de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, vitaminas, soro, né, a questão de transfusão sanguínea. Na impossibilidade de utilização dessas veias periféricas, como por exemplo, no caso de emergência, essas veias às vezes elas ficam muito fracas, muito fininhas, e a gente não consegue tá palpando, tá conseguindo colocar. Você utiliza calibres maiores, ou se é um filhotinho, né? Fica um pouco mais difícil, um cachorro pequeno, muito pequeno. Então você utiliza a jugular, que é a do pescoço, tá? Ainda em filhote existe a via intraóssea, que é a aplicação, né, dentro do osso, né? Que também pode ser utilizado. E os scalpes metálicos eles devem sempre ser trocados a cada 48 horas. Já os catéteres eles podem permanecer durante 4 dias, dependendo da marca. Mas tem indicação na própria marca. Para a fluidoterapia, além do scalpel do catéter, é necessário, né, o equipo do soro, né, e o frasco do soro em si. Existem 2 tipos de equipo, que eu já falei na aula passada. Existe o de macrogotas, que possibilita uma infusão, né, uma quantidade de fluido por minuto maior. E o de microgotas, que elas permitem uma infusão menor, né, de fluido por minuto. Ainda, né, existem diversos soros, como eu já falei na aula passada. Tem diferentes tipos de soro, que isso, quem vai saber qual que tem que ser utilizado é o médico veterinário. Quando você usa um soro errado, você pode causar a morte do animal. Como eu lembro que eu falei para vocês, existe o soro que é utilizado em caso de alcalose metabólica ou em uma acidose metabólica. Se você utilizar o errado, você vai piorar o quadro. Faz de conta, você vai utilizar um que é para acidose metabólica quando o animal já... E ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai causar uma alcalose, vamos dizer assim, ele vai aumentar o pH. E automaticamente, se esse animal não tiver em acidose, tiver em alcalose metabólica, você vai ainda piorar o grau dele, entende? Não sei se vocês conseguiram entender. Então, existem diferentes tipos, como eu falei para vocês, solução fisiológica a 0,9% de cloreto de sódio, existe a glicosada, 5%, o Ringer simples, o Ringer lactato. Existe também diferentes tipos de tamanho, desde 100 ml até 1 litro. Sempre, né, quando for utilizar, o frasco, ele é utilizado um frasco por animal, vamos dizer assim. Abriu, utilizou, sobrou, jogou fora. Então sempre prestar atenção na quantidade que você tem que infundir. Vai colocar num animal pequeno 1 litro, um pincher, 1 litro de fluido. É besteira. Aí você vai ter que diluir uma medicação e vai levar horas para agir e não vai dar efeito. Utiliza um frasco pequeno. Você vai usar para hidratar um dog alemão. Você vai usar um frasco de 100 ml? Vai abrir um frasco? Quantos frascos vai precisar? Utiliza de 1 litro. Então existe tudo isso que vocês têm que estar pensando. Quando vocês forem separar pra gente, também está separando corretamente. Porque vocês vão deixar pronto. O veterinário vai falar qual que é e vocês vão deixar pronto. Vai já deixar pronta a quantidade. Às vezes a gente não fala a quantidade. Então, as principais complicações, né, da cateterização da velhice, né, é um hematoma, né, que ocorre pelo insucesso da punção. Então, a tentativa às vezes, uma das coisas que causa muito é quando a gente entra com
com o catéter em si e não consegue às vezes pegar, e na hora que a gente tira, se o auxiliar não prestar atenção que a gente vai tirar, isso a maioria das vezes a gente já não fala com o passar do tempo, eu vou tirar, solta o garrote, e ele não soltar o garrote geralmente causa hematoma. Tipo, 99,9% vai causar hematoma. Vai, e já vai acabar ficando bem, né? Fora a coloração, um edema também no local. Ou quando a coagulação sanguínea do paciente, ela está com comprometimento. Algumas doenças, elas diminuem o número de plaquetas e pode causar um acometimento nessa questão de coagulação em si. Infiltração é outra das complicações, que ela é observada quando a cânula, né, ela se encontra fora da veia, né, ou na punção posterior ao sucesso. Então, daí começa a causar um edema. O líquido começa a ficar fora da veia, fica ali, geralmente daí fica na musculatura e no subcutâneo, e começa, né, a dar um edema em si, um aumento. A celulite e a flebite, né, que pode ser prevenida com o emprego de uma boa técnica de punção, uma asepsia local, um catéter adequado e um menor tempo do uso do catéter. A sepse, né, especialmente por causa dos germes da pele, a contaminação da pele em si. Podendo, né, ser diminuído a chance dessas complicações quando o emprego da técnica de punção é correto. Então, sempre, né, quando tiver conhecimento que está tendo alguma infecção naquele local, já entrar com um tratamento adequado para aquela infecção, né, tentando evitar essa sepse em si, né. Embolia gasosa, que é evitada no caso do sistema de fechado, né. Então, a punção venosa, ela pode ser realizada por agulhas hipodérmicas, né? Agulhas tipo borboleta, catéter plástico, e tem que cuidar para tirar todo o ar em si, né? A tricotomia. A tricotomia é nada mais do que a depilação da área que vai ser do corpo do animal que vai ser realizada qualquer intervenção médica, ou como cirurgia, como a cateterização de vaso, como a realização de curativo, como uma coleta de sangue. Ela deve ser feita, né, pela máquina de tosa. Geralmente a gente utiliza a lâmina 40, diferente da nossa máquina, né, de cortar cabelo de humano, né? A máquina de animais, quanto maior o número, menor o pelo vai ficar. Então a 40, ela deixa praticamente depilado, né? Então às vezes a gente ainda dá uma reforçadinha com a gilete em si. O curativo. O curativo, ele é um tratamento de qualquer tipo de lesão de pele ou de mucosa. Ele vai ter como finalidade prevenir, né, contaminação, facilitar a cicatrização, né, em si da ferida, proteger, né, essa ferida, facilitar a drenagem, né, e aliviar a dor. Existem diferentes tipos de curativos. Existe o curativo, né, de acordo com a lesão, né. Existe o curativo aberto, oclusivo ou compressivo. O aberto seria o curativo para feridas sem infecção. Após o tratamento, ele permanece aberto sem proteção de gás, né. O oclusivo, ele é o curativo que após a limpeza da ferida, né, a aplicação do medicamento, e ele é fechado, ocluído, né, com uma gaze ou uma atadura. O compressivo, ele é aquele que precisa ter uma compressão para estancar uma hemorragia, ou vedar, né,
bem a incisão. Às vezes quando não fechou corretamente, às vezes quando ainda continua tendo hemorragia mesmo pós-cirúrgico, mesmo após os pontos. Então, às vezes, animais que estão tendo problemas de coagulação necessitam desse tipo compressivo. Existe ainda com irrigação, que é nos ferimentos com infecção dentro da cavidade ou fístula, com a indicação de irrigação com soluções salinas ou antisséptico. A irrigação é feita através de uma seringa. Então você vai fazer a irrigação, né, e a limpeza em si, daí vai fazer o curativo em si. E com drenagem, que é o ferimento, quando o ferimento é de grande quantidade de exudato, de secreção em si. Então coloca-se um dreno, né? Muitas vezes é utilizado dreno torácicos, assim, sabe? É utilizado bastante. Tubo, catéter ou bolsa de colostomia. Então os material em si. Então, para fazer um curativo básico, seria a bandeja contendo um pacote de pinças de curativo, né? Que geralmente a gente usa duas anatômicas, uma com dente, né? E outra sem. Né, as duas anatômicas, uma com dente, outra sem, e uma de coxa. Ainda uma espátula com gaze, tá? Um frasco com algum antisséptico que é utilizado, geralmente a gente utiliza o clorexidine, né? Esparadrapo, né? Fita crepe ou micropólio, tesoura, o pacote de gaze, né? Já deixar tudo separadinho, gase esterilizado, e quando indicado, né? Depende de qual é a indicação daquela ferimento, né? Daquela cirurgia ou daquele curativo em si que precisa, né? Ser feito. Pomada, atadura, chumaço de algodão, seringas, cubas ainda são necessitadas colocar junto nos materiais. Então, o método: primeiro de tudo, sempre lavar as mãos quando vai fazer algum curativo, separar e organizar todo o material de acordo com o curativo a ser realizado, executado, para depois não ficar correndo com o animal já ali. Levar a bandeja com os materiais, colocar o animal na posição adequada para fazer aquele curativo, tendo sido contido, então alguém tem que estar contendo, né? Abrir o pacote de curativos, dispor as pinças com os cabos voltados para quem vai executar o curativo em si, na ordem do uso, da esquerda para a direita. Então, pinça anatômica, sem dente, coxa, anatômica com dente, espátula montada com gás. Abrir o pacote de gás e colocar o campo, né? E daí, se necessário, colocar também um chumaço de algodão. Retirar o curativo anterior, utilizando, né, uma espátula montada com gás embebecida com benzina ou com éter, que vai ajudar a facilitar na retirada do esparadrapo, do micropólio em si. E uma pinça anatômica com dente. Retirada do esparadrapo no sentido dos pelos, nunca contra o pelo, senão você está fazendo a depilação, dói muito. Com a segunda pinça, né? Uma de coxa, uma de pien, ou uma de Kelly, você vai limpar a borda da lesão com a gase embebecida em soro fisiológico. Então você vai segurar um pedacinho de uma gase com aquela pinça, você vai utilizar o soro, vai embebecer ele em soro fisiológico e vai fazer a limpeza. Você vai friccionar essa lesão, sim, para tirar toda aquela sujidade que cria aquela casquinha em si. Com a terceira pinça anatômica ascendente, você vai limpar a lesão com a gase, né, embebecida em soro fisiológico. Obedecer o princípio do menos contaminado para o mais contaminado, usando tantos gases que for necessário. Nada de economizar gás. Então,
Se um lado dessa ferida, né, dessa lesão em si, parece seca, parece sem pus, sem exudato, você vai começar por ela. E depois você vai pro lado que se tiver alguma contaminação, algum sangramento, algum exudato em si. E usar a técnica, né, do toque com o movimento rotativo da gaze, evitando, né, movimento de dentro para fora da ferida, tanto quanto de fora para dentro. Remover o máximo das secreções, do pus, do sangue, dos corpos estranhos e dos tecidos necrosados. E daí secar com gaze e passar o antisséptico indicado, pomada, creme, qualquer coisa, aquele que foi receitado. E proteger com gaze e fixar com adesivo, se indicado. Se for indicado aberto, deixar aberto. Então existem produtos diferenciados utilizados para o tratamento de feridas. Eu vou passar alguns para vocês, tá? Então existe o açúcar cristal, né? Ele é utilizado como cicatrizante, bactericida de feridas infectadas. Há muitos anos já é utilizado. E é em regiões de fácil aderência dos cristais. Como que é utilizado? Você vai fazer da seguinte forma, né? Você vai fazer uma pasta, né? Geralmente usa vaselina com açúcar cristal, né? E você vai passar no local que tem necessidade, tá? Você vai passar, vai cobrir esse local e vai deixar durante 15 minutos. Depois você vai abrir, vai limpar bem, tirar todo esse açúcar, e daí você vai, né, depois que limpou bem e tudo mais, proceder com o resto do procedimento e fechar o curativo de novo. Esse açúcar ele não pode ficar ali, porque ele chama outros ectoparasitas, vamos dizer assim, né? Chama mosca, chama formiga. Então você tem que limpar bem. Água e sabão. Também é um emoliente utilizado para limpeza. A benzina, ela é utilizada para o desprendimento do adesivo. E o clorexidine, ele serve de antisséptico. Então é ótimo cicatrizante o açúcar cristal. É ótimo. É utilizado há muitos anos já em cavalos. O éter, hoje em dia a gente quase não utiliza mais, sabe? Por causa do risco de contaminação, intoxicação, da inalação em si, sabe? E também fora os vícios, né? E tem muita gente que é viciado. Então o éter, ele é uma anestesia levemente. Ele acaba anestesiando levemente a superfície da pele. E serve também como para desprender o adesivo. Ele, por ser volátil, ele precisa sempre estar num recipiente bem fechado. O nitrato de prata. Ele é utilizado para cicatrizações de lesões. E a apresentação dele geralmente é em spray. Gente, eu não gosto daquele spray roxo, né? Que eles chamam, né? Então, se tu quer utilizar um spray para uma ferida, geralmente a campo eles usam bastante, sabe? Então usa o spray prata. Tem um verme, alguma coisa, utiliza o spray prata melhor do que aquele roxo. O permanganato de potássio. Ele é um antisséptico que é útil para supuração, né, com infecção secundária, né? E ele é um oxidante e cicatrizante. Ele remove o exudato e os odores. A solução fisiológica é utilizada para limpeza da lesão. A vaselina como emoliente é utilizado para retirar as crostas e impermeabilizar a pele em si. A violeta genciana, 1 ou 2%, é uma substância germicida
ou fungicida utilizada para micoses e lesões em si. Quase não se utiliza mais. Os cuidados com o lixo hospitalar. Nós já falamos sobre isso na época de biossegurança, mas vou continuar falando, batendo nessa tecla em si. Dentro do hospital, nem todo lixo hospitalar é hospitalar propriamente dito. Meu Deus, ficou uma redundância, mas é isso mesmo. Então, nem todo lixo que está dentro do hospital, ele é hospitalar mesmo. No caso, é contaminação hospitalar. Então, haja vista que existe lixo proeminente dos setores administrativos, que eles têm, que eles podem ser colocados para o lixo urbano. Mas o que quer dizer o lixo hospitalar, né? É aquela porção que pode ser contaminada por vírus, bactérias, né, fungo, patogênicos da sala cirúrgica, dos curativos, da clínica dentária, dos laboratórios de análise, dos ambulatórios e até mesmo da clínica e laboratórios não localizados em hospitais, além dos biotérios e veterinários. A composição desse lixo, né, é a mais variada possível, podendo ser constituída de restos alimentares de enfermos, restos de limpeza de sala cirúrgica, curativos, gases, ataduras e peças anatômicas, né? Então, órgãos, pele, tumores retirados em si. É importante a gente estar atento, né, que é o manuseio desse lixo, pois as pessoas elas manipulam e podem ficar sujeitas, né, a doenças em si, e levarem para outras pessoas e disseminar doenças e virar uma pandemia, vamos dizer assim, né? O lixo hospitalar ele contaminado, ele deve ser embalado na forma especial, segundo a normativa EB, né? 588 de 1977, sacos plásticos, branco leitoso, grossos e resistentes. O depósito desses sacos deve ser em um vasilhame bem vedado e esses devem ser colocados fora de alcance de pessoas até a chegada do carro próprio para coleta. Nunca tais lixos devem aguardar a coleta em locais públicos, pois podem ser acabar sendo manipulados, né, incorretamente, como nas lixeiras da calçada em si, né? A melhor forma de destruir lixos hospitalares é a incineração, desde que os incineradores possuam a tecnologia, né, adequada, estejam em local que não cause incômodos à população. A pior forma e que deve ser evitada é levar o lixo hospitalar para a usina de lixo urbano, misturar com o lixo da cidade em si, aterros sanitários e lixões, o que acontece de praxe, infelizmente ainda. Nem todas as cidades têm o que a gente chama de aterro industrial, que é o nosso, né? Então, e também ainda a gente sabe que acabam nem todos indo certinho para o aterro industrial. O custo do tratamento do lixo hospitalar ele é mais elevado, né? E seria de todo interessante a formação, né, de consórcios de geradores para adoção, né, de soluções comuns na destinação em si. Vamos falar um pouquinho sobre a medida de agulhas, tá? Só um minutinho.